Olá, meus irmãos, passando hoje, nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 3, versículo do 13 ao 19. Jesus subiu à montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de fato esclarecedor para nós. Dentre a multidão e os discípulos, Jesus escolhe 12. Um pequeno grupo que será o começo de um novo povo. A igreja, então, é fundada, ela é apostólica. A missão desse grupo compreende 3 atitudes: comprometer-se com Jesus, ou seja, estar com Ele, para anunciar o reino, ou seja, para pregar o Evangelho. Muito bem, libertando os homens de tudo aquilo que os escraviza e os aliena, ou seja, o pecado e a expulsão do demônio. Ora, vamos para o contexto. Jesus está com um grupo mais restrito. Vai escolher os 12 apóstolos para ficarem com ele e anunciarem a boa nova, o evangelho do reino, e também para expulsar os demônios. São Marcos mantém a visão de Jesus que se opõe ao poder demoníaco. É a luz versus trevas. Em seu primeiro ato público, na sinagoga de Cafarnaum, ele enfrentou o demônio que diminuía o ser humano, o levava a uma situação de pecado. Na realidade, o demônio reconheceu que Jesus era o Santo de Deus. A oposição parece dar-se também com os escribas, que esses estão a serviço do mal. Os 12 apóstolos que são de Jesus também deverão estar do lado oposto ao do demônio e de seus agentes, ou seja, nossos bispos, que agora seguem, como os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, devem estar a serviço de Jesus e não devem fazer como faziam os fariseus, estar a serviço do mal. Tem que conhecer a doutrina da Santa Igreja, tem que praticar as virtudes, tem que defender a fé de sempre. A nossa fé apostólica não começou agora. Quem nos ensinou foi Jesus, quem nos relembrou foi o Espírito Santo, e quem as deu foi o próprio Pai. Então, o colégio apostólico hoje, representado, os próprios bispos da Santa Igreja, tem que estar atento. A oposição parece dar-se também com os escribas. Os 12 apóstolos que são de Jesus também deverão estar do lado oposto ao do demônio e também de seus agentes. Não é verdade? Jesus chama, por exemplo, Pedro de Satanás, quando percebe que ele está caindo na tentação de bandear-se para o outro lado. Ora, todos nós temos os percalços na vida, mas os projetos do homem não são os mesmos de Deus. Só o são quando faz a vontade do Pai. Então Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade.
Essa é a nossa missão hoje na igreja. Essa é a missão do Colégio Apostólico: levar a fé, a esperança e a caridade ao mundo inteiro, para salvar as pessoas, para salvar almas. Então os apóstolos, expulsando os demônios, darão ao mundo a boa notícia da salvação. Ela existe, é por meio de Cristo. É preciso que nós nos unamos a Ele. Então, a salvação de quê? Neste caso, da dominação demoníaca, que abate sobre o ser humano e tira-lhe a dignidade por meio do pecado. E nós perdemos o estado de graça. Então é preciso, nesse caso, conversão, fazer uma boa confissão, ato de contrição perfeita, preparar uma boa confissão e fazer penitência, para que realmente, estando em estado de graça, nos unamos a Nosso Senhor, cresçamos de fé em fé até chegar à estatura de Cristo. Temos que fazer isso. E o Colégio Apostólico, por meio de seus bispos, cada bispo, com os padres, com os diáconos, religiosas, tem que fazer esse esforço junto com o rebanho. Salvação e libertação do pecado do mundo. O pecado do mundo, com P maiúsculo, atenta contra o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, segundo a tradição, esses homens escolhidos para ser apóstolos do Senhor saíram pelo mundo afora a anunciar a boa notícia do reino por toda parte. A nossa igreja nascente e que se prolonga na história até hoje, dando testemunho da sua fé com a própria vida. Morreram pela causa que abraçaram e são alicerce seguro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 56: piedade de mim, ó Deus. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.